vocês? Eu espero que vocês estejam super bem. Eu vou falar a respeito sobre a questão relacionada à comprovação do tempo de atividade rural. Por que estou insistindo em falar esse tema? Eu já falei, tem alguns vídeos já relacionados a esse tema, mas as dúvidas são sempre, parece que evoluem cada vez mais. Então eu acho muito interessante nós colocarmos no canal temas que as pessoas gostariam de assistir, gostariam de ouvir, gostariam de entender melhor. Então, por este motivo que eu faço esse vídeo. E pode ser que esse vídeo possa dar continuidade a novos outros vídeos, porque aquilo que eu falei, a voz do povo e a voz de Deus. Então, porque também outro motivo, talvez eu acho importante de eu mencionar, que aqui não tem finalidade nenhuma de lucrativa no tocante às informações que eu estou prestando. Então, apenas para ajudar a sociedade a ter direito à informação, mais nada que isso. Então, é por este motivo que eu tenho o meu compromisso de falar algumas coisas que são muito importantes para você saber, inclusive sobre esse tema. Agora, sobre a questão relacionada à comprovação do tempo para fins de atividade rural, nós temos alguns pontos importantes que você deve entender, né, a respeito sobre esse tema. Primeiramente, a questão relacionada à ação declaratória para fins de reconhecimento de serviço, para fins previdenciários, para finalidade previdenciária, ela está pautada, inclusive, até existe uma súmula 242 do STJ, que exatamente trata nesses mesmos termos, que cabe ação declaratória para reconhecimento de tempo para fins previdenciários. Então, se havendo esta súmula, por que não promover uma medida judicial adequada com o objetivo maior de trazer que as pessoas consigam juntar o tempo de contribuição, mesmo não pagando para a Previdência? Mas isso não é nenhum tipo de fraude, não é nenhum tipo de teses mirabolantes, não é nada disso, porque existe uma consolidação, né, dos tribunais. O STJ, por exemplo, é uma corte superior. Ele diz lá em cima, as outras cortes, os outros tribunais vão também seguir a mesma base. Então é por esse motivo que existe essa súmula 242 que fala que é possível entrar com uma ação declaratória. E ainda, além do mais, ela diz ação declaratória declarando o quê? Declarando que você precisa juntar esse tempo de contribuição mesmo, não pagando em determinado período. Vamos supor um trabalhador rural, vamos supor também alguém que trabalhou em uma atividade que poderia ter sido carteira assinada, mas não trabalhou, não entrou com ação na Justiça do Trabalho para reconhecer aquele período, mas também a possibilidade também de fazer o quê? A pessoa entrou com ação na Justiça do Trabalho. Pode trazer para fins previdenciários? Claro que sim. Você trabalhou, reconheceu o período lá, no caso, por culpa do empregador não ter recolhido o INSS, você pode entrar com ação judicial e reconhecer o período que você trabalhou. Então, sem carteira, inclusive, então é muito válido fazer isso. Então, a súmula 242 do STJ, inclusive, deixou claro que pode fazer qualquer tipo de ação declaratória, desde que haja, logicamente, provas que a pessoa está alegando, que a prova incube a quem o alega. Se você tem algo para mostrar à justiça, para que a justiça seja reconhecida ao seu favor, você deve trazer as provas elementares. Nós temos também que eu já até mencionei, né, temos a súmula do Tribunal Nacional de Uniformização, vou falar sempre dessa turma. A súmula 31 ela trata: a anotação da carteira de trabalho decorrente de sentença trabalhista homologatória constitui início de prova para fins previdenciários. Exatamente aquilo que eu falei. Imagine se você ganhou uma ação lá na Justiça do Trabalho, reconhecendo o vínculo de emprego, você pode trazer esse período para fins de aposentadoria. Talvez nada muito mais do que válido, e diz a mesma coisa. O que eu tenho para dizer referente à questão de provas, no modo geral, até vou responder uma questão que me perguntaram por um comentário. A pessoa era, no caso, empregada doméstica. Eu vou fazer um vídeo sobre relacionado à empregada doméstica. Então, o que eu vou falar a respeito sobre esta categoria profissional? Que nós temos agora a emenda Constitucional 105, né, que fala sobre empregado doméstico. No entanto, né, a Lei Complementar 105, ela trata que os empregados domésticos são obrigados a recolher a Previdência. Quem vai ter que recolher a Previdência, o INSS, no caso, vai ser o empregador. Quem contratou é a obrigação, né, por lei, de efetuar o pagamento descontando do salário do empregado. No entanto, antes dessa lei, nós tínhamos um grande problema, ou ainda temos um grande problema. Por quê? Porque, por vezes, há casos, né, o caso que a pessoa me comentou, eu achei importante, poderia ter outros casos parecidos de outras pessoas, né, outras pessoas passando pela mesma situação, em que ela era empregada e fazia 20 anos que ela estava trabalhando numa casa, né, de família. No entanto, quando surgiu essa lei, apenas reconheceu aquele período em que ela já estava trabalhando para frente, mas os retroativos não. Então ela estava com 60 e poucos anos e ela precisava muito de trabalhar, de descansar, né? Não ter o lazer, mas
relacionado à aposentadoria especificamente. Ela queria se aposentar. Resultado, caminho, eu acho, logicamente, o resultado mais prático e útil, uma ação declaratória para reconhecer o período anterior. Pode trazer o empregador para poder reconhecer o período? Pode. O grande problema é que o INSS vai obrigar que ele pague pelo menos os últimos 5 anos perante a Previdência. Então, que até é, inclusive, algo muito grave, que pode se acarretar até numa questão criminal. Mas, fora isso, o empregado não pode ficar no prejuízo. O empregado doméstico não pode ficar no prejuízo. Talvez seja válido que eu fale a respeito desse aspecto num vídeo específico sobre o assunto. Mas, como estou falando que ação declaratória para fins de reconhecimento de atividade rural, atividade de qualquer tipo de atividade, de modo geral, então acho muito importante que nós tenhamos em mente que existe essa possibilidade de reconhecimento também para os empregados, no geral. Então, a questão da atividade laboral, os elementos de provas, nós temos a súmula 34 da Turma Nacional de Uniformização, que fala que os documentos, né, de provas, eles devem ser contemporâneos aos fatos. Ou seja, vamos supor que você trabalhou na atividade rural e, para trazer como os elementos de prova, você traz perante no processo, ou pode ser administrativo, judicial, que o seu esposo também trabalhava na atividade rural. Então, junta algum documento, carteira de reservista, e vai até a escola onde você estudou, e lá diz que você exerce atividade rural, ou você tem meio período por conta da atividade rural. Acontecia isso no passado em algumas cidades, que a pessoa a própria escola tinha que se adaptar à vida daquele cidadão daquela localidade. É muito comum isso mesmo no interior, há um tempo atrás. Hoje em dia já tem essa questão da lei de diretrizes da educação, nós temos a obrigação de uniformizar a educação de todo o país. Não sei se é essa a realidade em algumas cidades, mas é isso que deveria acontecer, mas não acontece. O que ocorre dessa súmula 34, que para fim de comprovação no tempo rural, o início da prova material deve ser contemporânea à época dos fatos a comprovar. O que significa dizer que eu tenho que trazer documentos válidos na época que eu estou querendo comprovar. Não adianta colocar tempo de agora, comprovar o que eu estou querendo conforme o período. Temos ainda a súmula 14, que é a questão do período comprobatório, que não se exige o tempo de prova material, que corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício. Eu fiz essa leitura rápida para você entender que precisa realmente, ainda que atividade rural prioridade, que não existe o tempo de prova material por si só, mas existe todo o tempo de equivalência, que existe o começo, o meio e o fim daquela atividade denominada rural, né, e é para fins, inclusive, de aposentadoria, que já é bom deixar claro que existe a possibilidade, por conta do tempo menor que do regime geral. Então, os menores de idade, nós temos outro detalhe importante. Hoje nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente vedando trabalho rural. A Constituição Federal também trata a respeito. Trabalho rural não, trabalho no geral, né? Existe a questão do reconhecimento, né, da atividade rural quando menor, mas antes de 91. Antes de outubro de 91, você pode reconhecer, a Justiça reconhece, para fins, até existe uma súmula 105, quando diz súmula, é porque existe já algo consolidado, né, perante a situação, o que significa dizer que, nesse período, a Justiça vai reconhecer a atividade rural. E qual é o tempo, qual é a idade mínima que eles exigem? O menor de 12 a 14 anos, eles têm reconhecido também, ou a partir de 12 anos, para ficar mais simples, tem reconhecido a Justiça como atividade rural, ou seja, a criança de 12 anos de idade trabalha numa colheita de fumo, de café, plantação de rosas, flores, melancia, qualquer tipo de situação que possa trazer àquela criança a perda da sua infância, trabalhando para atividade rural, ainda que essa atividade seja de economia familiar, que seja a economia familiar, que é algo muito importante. Economia familiar é aquilo que a família inteira planta para sustentar, se autossustentar e ainda vender uma parte para os seus outros que estão ao redor, né, plantio. Então, os documentos terceiro também podem ser válidos, né? A súmula 106, a súmula 6 do Tribunal Nacional de Uniformização trata a respeito disso, haverá possibilidade de reconhecimento, mesmo que seja não documento de si, mas por terceiro. Vamos supor que a minha mãe e o meu pai também eram agricultores, eu posso dizer que pela economia familiar, pegar documentos deles e juntar no meu processo judicial para fins de reconhecimento da atividade rural que eu trabalhava com eles. O que nós podemos dizer? A questão da testemunha, da prova testemunhal, nós temos dois contrapontos, tá? Mas nós devemos deixar sempre um equilíbrio durante essa questão relacionada a elementos de provas testemunhais. Testemunha, pessoas que vão ter que comparecer em juízo para falar se o trabalhador realmente exercia aquela atividade na época para reconhecimento de aposentadoria. Então, essa testemunha, nós temos
uma decisão recente, eu já falei isso no vídeo, referente às provas, e temos uma súmula 149 da STJ que trata que não se admite uma prova meramente testemunhal. O que significa dizer? Que, vamos supor que eu só tenha testemunhas, eu não tenha documentos, eu não tenha nada. Só vou depender de uma testemunha. E essa testemunha, essa bendita testemunha morre durante o processo. Qual o tipo de elemento de prova que eu possa ter? Então, a justiça já deixou até um pouco, meio que, mandinar, prevendo o futuro, né? Então, por conta desse motivo, é que eu não vou reconhecer a atividade rural só se eu trouxer a testemunha, só se é o autor da ação trazer apenas testemunhas para o processo. Só testemunha não é válido. Tem que trazer outros documentos, elementos materiais, outros elementos de prova, documentos que possam embasar ainda mais, porque o juiz tenha maior segurança na hora de julgar. Assim, evita-se também questões relacionadas à fraude. Eu já falei, todos os meus vídeos quando eu falo sobre reconhecimento de atividade rural, eu falo que existem bons e maus profissionais, advogados que não orientam corretamente o cliente, induzindo a que ele minta em audiência. E aí existem questões relacionadas a crimes, né, fatos criminosos, que a pessoa pode se responsabilizar em audiência. Uma coisa é a pessoa ficar nervosa, isso é fato. Você está perante o juiz, a pessoa geralmente é simples. Eu até passei já por situações dessa natureza em audiência. A pessoa fica nervosa, excelência, eu estou nervoso, eu não estou conseguindo falar direito, mas eu não me recordo exatamente bem. Você pode me dar 5 minutos para eu conseguir lembrar alguma coisa? A pessoa sai fora da sala, pensa direitinho, respira, toma água, volta, acalma o nervosismo e conversa. O juiz entende isso daí, tudo bem. Agora, se a pessoa tentar ludibriar o juiz, o promotor público, não, o promotor no caso, né, o procurador do INSS da autarquia, né, que ele é um advogado que defende os interesses da INSS, se ele percebe uma situação dessa, que ele é o réu da ação, percebe que a pessoa está mentindo e começa a pegar informações, e, por exemplo, um caso que eu tive, né, vou dizer casos por conta de experiência mesmo, profissional, que eu acho muito válido para a gente entender melhor como é o dia a dia do advogado. Você que é advogado também, um advogado, que gosta também, que gostaria de atuar nessa área, então eu acho importante eu compartilhar uma experiência que eu tive. Vamos supor que tive uma audiência em que a testemunha, que estava, nesse caso de aposentadoria e reconhecimento de atividade rural, ela estava em uma outra cidade, no interior, não vou mencionar a cidade, nem processo, ela disse, olha, o fulano de tal, ele trabalhou de 87 a 91. Aí o procurador, e você trabalhou junto com ele? Eu trabalhei junto com ele, sim. O procurador do INSS falou, fez uma pergunta para ele, né, na videoconferência, ao vivo. Ele respondeu assim, então é o seguinte, me responda uma questão. Por que que aqui, ó, por que que está dizendo aqui que no seu CNIS, seu documento do INSS, e que eu recebi aqui internamente, que você trabalhou em 87 a 91 numa empresa em outra cidade. Como que você pode ter trabalhado com ele? Aí ele ficou, a testemunha do cliente ficou, no caso, nem era um cliente assim, a testemunha eu não conhecia. Ele falou, eu vou levar ele, vou pedir para ele comparecer. Aí, tá bom, você vai, converse com ele, apenas para ele comparecer à audiência. Então, o que aconteceu? O resultado? Ele acabou respondendo por um crime. E o INSS, procurador da autarquia federal, do INSS, promoveu, né, fez a denúncia, promoveu para que o Ministério Público Federal, assim, desse continuidade na ação criminal. Então, o resultado foi negativo, tocante a esse reconhecimento. Mas é claro que nós ganhamos o processo pelo fato, tanto por conta da testemunha, que falou as datas exatas, ele mentiu na audiência, falando que trabalhou com ele, eu também não sabia, ninguém não tem conhecimento. Agora, que você não dá para saber o que a testemunha vai dizer na audiência, isso é fato, né? Tem casos de advogados que me contam, que falam assim, eu estava assistindo uma audiência, e o advogado pediu para a testemunha levanta e fala, foi o advogado que mandou falar. Então, você vê como é que é hoje a situação de fato. Então, o que ocorre? O que deve se recomendar? É que ele diga a verdade. Se você não trabalhou, não vá nessa audiência. Se você trabalhou realmente com a pessoa na atividade rural, você tem que ajudá-lo, com certeza. Agora, nunca atrapalhe o trabalho de outro profissional. Isso vai trazer uma incidência negativa e vai trazer algo que não tem mais retorno. Então, sempre diga a verdade. Agora, o que eu posso dizer sobre a atividade de contagem, né? Contagem recíproca, ela deve ser entendida com aquela soma do tempo de atividade privada, rural, urbana e do serviço público estatutário, desde que recolhidas a questão relacionada ao recolhimento perante a INSS. Isso que eu estou lendo aqui agora é a súmula 10 da TNU, da Turma Nacional de Uniformização, dizendo que pode ser contado para qualquer tipo de aposentadoria, seja rural, né? Rural com atividade urbana, rural mais atividade
atividade no qual regime especial, específico de previdência, regime próprio de previdência social, haverá essa possibilidade, sim, de ser reconhecida atividade rural para fins de reciprocidade, de contagem recíproca. Então, outro tema que eu posso dizer aqui no canal sobre a questão de contagem de tempo para fins previdenciários é um tema muito importante, um tema válido e pode ajudar você também a se aposentar. Com certeza vai ajudar. Por quê? Porque tem situações em que a pessoa... Eu recebi aqui uma mensagem esses dias no meu canal dizendo o seguinte: olha, eu trabalhei, acho que ela disse 20 anos, né, dos 13 até eu passar no concurso público. Nessa época, eu saí, fui do rural, fui trabalhar apenas 6 meses numa empresa, e depois eu passei no concurso público, e por conta disso, eu precisaria saber se existe a possibilidade de eu contar o tempo rural, mais o tempo que eu tenho de servidor público, no qual trabalho já há 10 anos. Aí, eu não respondi, estou respondendo aqui pelo vídeo. Existe a possibilidade sim. E a resposta está também na súmula que eu já fiz a leitura. No tocante à questão de que eles exigem, a súmula 10 da TNU, da Turma Nacional de Uniformização, existe uma questão muito controversa, tá? Eu vou lhe responder por quê. Porque existe um fator importante no tocante, se a pessoa, sendo empregado rural, o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, entende que não há necessidade de recolhimento dos atrasados. Então é aquilo que já volta àquilo que eu já tinha falado, relacionada à aposentadoria rural, que não há necessidade de pagamento, o STJ reconheceu nesse sentido. Então eu encerro este vídeo, pode ser que o vídeo tenha ficado um pouquinho longo, mas o objetivo maior meu aqui é passar a informação de forma correta, de forma objetiva, para que você consiga ter um melhor entendimento sobre um tema que é complexo, não é um tema simples para qualquer pessoa entender, tá? Então, mas depois que você assistiu, tenho certeza que você tenha entendido alguma coisa relacionada àquilo que eu gostaria de ter transmitido. Mas caso contrário, você pode também sugerir comentários aqui, você pode curtir também, pode compartilhar com outras pessoas, porque é algo muito importante, tá certo? Um forte abraço, eu espero vocês nos próximos vídeos.